agora, né, essa sigla IST-AIDS, para tirar dúvidas dos telespectadores. E tem várias perguntas aqui, doutor Marcelo. Vamos aqui para a primeira pergunta. Ela quer saber se quem já teve sífilis e sarou tem possibilidade da doença voltar. Tem, se ela se expor novamente. Então, a sífilis a gente trata, ela cura a doença, mas se ela se expor novamente à bactéria, ela se infecta. Então, é importante usar preservativo, é importante tratar as duas pessoas, né? Então, o parceiro precisa ser tratado também. Então, quando a gente identifica uma pessoa com sífilis, a gente pergunta, tem um relacionamento fixo? Se tiver, nós temos que tratar o parceiro também. Tem outra pergunta aqui com relação a quantos dias, o Luiz aqui de Anápolis quer saber com quantos dias depois de um comportamento de risco a doença pode ser detectada? A sorologia positiva normalmente 20 dias depois. A gente faz os testes de controle no dia da exposição, 30 dias depois e 90 dias depois. E tem uma pergunta aqui de um telespectador querendo saber como que faz para conseguir a PrEP, né? A profilaxia pré-exposição. Pode procurar a Unidade de Saúde de Jundiaí, né? Onde a antiga Ozego, ele procura o CTA, ele vai ser testado e vai ser encaminhado para a PrEP. Então ele passa em consulta com o farmacêutico ou com a psicóloga e imediatamente passa em consulta com o médico. Não precisa marcar consulta, não precisa agendar, procura a unidade e é bem rápido. Tem aqui a pergunta de um telespectador que o amigo dele é soro positivo e não consegue emprego com carteira assinada, mas as pessoas não falam que é porque ele é soro positivo e ele gostaria de saber se quem tem AIDS tem direito de se aposentar. A princípio não, a não ser que ele tenha alguma doença que realmente o incapacite. O puro e simples fato de ser HIV positivo não dá direito à aposentadoria. Vale a pena lembrar que nenhuma empresa pode pedir o exame de HIV para admissão. Isso é contra a lei. Então, ele não precisa falar para ninguém que ele é HIV. Se ele estiver tomando remédio, se ele está tratando, está ok, ele pode concorrer a qualquer vaga de emprego e ser contratado normalmente. A gente estava falando sobre prevenção, né? Sobre o uso da camisinha, que é o método mais eficaz de prevenção. E aí tem a reclamação de uma telespectadora que ela diz que mora na Avenida Brasil Sul e desde dezembro que ela vai nos postinhos e não tem preservativo. A gente tem tido preservativo na Unidade de Saúde de Jundiaí com frequência e em várias unidades. Então, até é bom saber, eu vou pedir para verificar quais as unidades estão desabastecidas e providenciar o abastecimento das unidades. Outra dúvida aqui de um telespectador querendo saber quais são as classes de pessoas que são consideradas de risco e como podem, o senhor já respondeu, né, como podem solicitar o uso do PrEP. Hoje em dia a gente não tem mais isso de grupos de risco, existem comportamentos de risco. Então, qualquer pessoa que se expor sem preservativo, com uma pessoa que ele não conheça, ele está tendo uma exposição de risco. Então, uma pessoa que vai num prostíbulo, ele tem uma exposição de risco. Ele tem uma relação com uma pessoa que ele não conhece, ele tem uma exposição de risco. Então, essas pessoas têm um comportamento de risco. E essas pessoas têm direito à PrEP. Então, quem tem exposição de risco com frequência, tem direito à PrEP. E aí uma dúvida aqui importantíssima, né, que deve ser a dúvida de muita gente, qual a diferença entre vírus HIV e o quadro de quem já desenvolveu a AIDS? Quem é HIV positivo, ele tem a sorologia positiva, o exame é positivo, mas ele não sente absolutamente nada, não tem nenhum sintoma. Quem tem AIDS é quando já tem alguma manifestação da doença. Então ele teve uma pneumonia, ele teve um quadro de neurotoxoplasmose, ele teve alguma doença que a gente chama de doenças definidoras de AIDS. Aí a gente passa a dizer que ele tem AIDS. O paciente que tem AIDS, ele pode reverter o quadro para ser HIV. Ele começa a tomar medicamento, ele volta a ficar sem sintoma algum, volta às atividades normais e ele passa a ser um paciente como HIV positivo. Com relação ao carnaval, a gente está perto aí de começar uma das festas mais populares do Brasil, né, que é o carnaval. E aí acontece muito aqueles relacionamentos relâmpagos, né, onde as pessoas trocam beijos e vão embora sem nenhum tipo de comprometimento. Existe alguma DST, alguma doença viral que pode ser transmitida com um simples beijo? Com beijo, a sífilis pode ser transmitida por beijo. Não é muito comum, mas pode acontecer. Então, herpes simples pode ser transmitido por beijo, que é uma doença sexualmente transmissível também. Mas o problema não é só o beijo, né? Se ficar só no beijo é mais simples, o número de doenças transmitidas dessa maneira é muito menor. O problema realmente é se for além disso. Então, o que a gente alerta a população? Andem sempre com preservativo no bolso.
Vale a pena lembrar as mulheres, é comum a gente ver isso no ambulatório, as mulheres chegam e falam, não deu tempo, ele não usou, ele esqueceu a camisinha. Existe o preservativo feminino, a camisinha feminina. Então a mulher pode se prevenir, ela não precisa depender do homem para ter a prevenção. Usem a camisinha feminina também. Não dependam que o seu parceiro coloque o preservativo. Se proteja. Você está mais exposta do que ele. Então é bom usar a camisinha. Tem camisinha masculina e camisinha feminina. É bom se prevenir, né, doutor? Sim. Muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Também obrigada à participação do público que mandou a sua pergunta e até uma próxima. Se Deus quiser. Agora, pausa rápida e já já